Mãe, a pensão alimentícia só vai ter regras se ela for colocada no papel, se ela for formalizada. Se a pensão ficar apenas de boca, não há garantia alguma de que aquilo que você combinar com o pai do seu filho vai ser cumprido. Por exemplo, vocês combinaram um valor de pensão e a data para que o pai faça o pagamento. E se ele não pagar o valor que foi combinado? E se ele não pagar na data certa, na data que vocês combinaram? Não vai acontecer nada. Esse é o grande problema. Quando a pensão está apenas de boca, não há garantia alguma de que a regra que vocês criaram vai ser cumprida. Isso não acontece quando a pensão ela é colocada no papel, quando ela é formalizada. Vamos falar da primeira regra sobre a pensão alimentícia. A primeira regra é que a pensão alimentícia é um direito do seu filho. Isso significa que a pensão que o pai do seu filho vai pagar não é um favor, não é uma ajuda, não é caridade. Ele é obrigado a pagar. Mesmo se ele não estiver com vontade de pagar, ele tem que pagar, porque é um direito do seu filho. Então, se o pai achar que não tem que pagar, ou se ele não quiser, contra a vontade dele, ele vai ter que pagar. Se ele estiver trabalhando ou desempregado, ele vai ser obrigado a pagar, porque a pensão alimentícia é um direito do seu filho. A segunda regra é que o valor da pensão alimentícia pode ser definido de duas formas: por meio de acordo ou pelo juiz. Eu vou explicar para você a primeira forma, por meio de acordo. Acordo significa consenso, diálogo, significa que você e o pai de seu filho conversaram e vocês chegaram a um valor de pensão que atenda às necessidades do seu filho. Mãe, sobre necessidade é importante eu explicar o que significa. A pensão ela tem que pagar a moradia. Se vocês não têm casa própria, ela tem que pagar o aluguel, tem que pagar roupa, calçados, medicamento, tratamento de saúde, caso exista, tem que pagar a alimentação, tem que pagar também a educação, o lazer do seu filho. Ela tem que pagar todos os investimentos e gastos necessários para a sobrevivência do seu filho durante o mês. Então, se vocês realizarem um acordo de pensão, o valor da pensão tem que ser suficiente para pagar tudo aquilo que é necessário para o seu filho sobreviver durante o mês. Além do valor, mãe, é importante colocar algumas cláusulas no acordo de pensão, que significam regras que precisam ser cumpridas pelo pai do seu filho. Por exemplo, é preciso então definir o valor, o dia em que vai ser feito o pagamento, é preciso definir na questão do valor, por exemplo, 500, 600, 800, R$ 1.000 ou um percentual dos rendimentos líquidos ou do salário mínimo. Então tem que conversar sobre isso. O importante é que isso esteja escrito. Além desse aspecto, o dia e o local em que vai ser feito o pagamento, se vai ser para a sua conta, por uma conta Pix, por uma conta em nome do filho, enfim. Essas informações são importantes. Ainda deve ser previsto nesse acordo de pensão uma cláusula que prevê multa caso o pai de seu filho descumpra aquilo que combinou em relação ao valor da pensão. Além da multa por descumprimento, atraso, deve ser previsto uma cláusula em que o pai de seu filho fica responsável por pagar os custos com advogado caso você precise ir à justiça cobrar a pensão alimentícia. Um bom acordo de pensão prevê esses aspectos para que assim ele fique amarradinho, bem seguro. Agora, mãe, vamos falar da segunda forma de chegar ao valor da pensão, que é caso vocês discordem, então um não concorda com o valor que o outro pensa, então vocês vão precisar ir à justiça para que o juiz defina o valor da pensão. E aí eu preciso te trazer uma informação, que é: a lei brasileira ela não estipula um valor ou um percentual específico de pensão alimentícia. E por que a lei não faz isso? Porque a realidade de cada pai e filho é muito diferente. Tem crianças que sobrevivem com R$ 600 por mês, 700. Outras precisam de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000. Então, os estilos de vida, a forma como a criança ela está sendo criada é diferente de família para família. E temos também
da parte do pai realidades diferentes. Por exemplo, há pais que ganham um salário mínimo, outros ganham 5 salários mínimos, outros 15, 10 salários mínimos. Tanto a realidade das crianças e dos pais são muito variadas. Por isso, a lei não traz um valor e um percentual específico de pensão. Então, o que a lei traz para orientar, para ajudar a definir o valor da pensão? A lei traz 2 critérios que precisam ser observados. São eles: a necessidade do seu filho precisa ser considerada e também a possibilidade do pai pagar. Necessidade eu já expliquei, envolve saber tudo aquilo que o seu filho precisa durante o mês para sobreviver. Então eu tenho uma orientação para você que vai te ajudar a convencer o senhor juiz sobre a importância de determinado valor de pensão. Como você faz para convencer o juiz de qual é a necessidade do seu filho? Mãe, pegue todos os comprovantes dos gastos e investimentos que são destinados ao seu filho durante o mês. Pega cada um deles, quanto eu gasto com comida, quanto eu gasto com farmácia, tratamento, com lazer, com aluguel, eu preciso pagar moradia, transporte, tudo aquilo que é gasto, investimento relacionado ao seu filho. Faça as contas, junte os comprovantes. Isso precisa ser mostrado para o juiz para convencê-lo de que você precisa de determinado valor de pensão para criar o seu filho. Então, isso é o que você pode fazer. Por outro lado, você também pode fazer algo em relação ao segundo critério, que é a possibilidade do pai pagar, que envolve, ele tem condição de pagar isso que é necessário para o filho sobreviver? Então, o que dá para fazer em relação a isso? Seja uma investigadora. Se você puder conseguir, obtenha informações financeiras do pai de seu filho. Qual é o estilo de vida dele, o padrão de vida que ele vive, os locais que ele frequenta, as viagens que ele faz, as fotos que ele posta, o carro que ele anda. Enfim, busque investigar a realidade da vida financeira do pai do seu filho. Se você conseguir provas, fotos, documentos que de alguma forma mostrem que o pai do seu filho tem condições de pagar um valor mais justo, mais expressivo de pensão, isso vai ajudar a convencer o juiz também. Então, mãe, lembrando, para se chegar ao valor da pensão por acordo ou por meio de uma decisão judicial, e para o juiz decidir, ele vai considerar as necessidades do seu filho e também o quanto o pai pode pagar. Essas orientações, se seguidas, elas vão trazer segurança para você e para o seu filho. Se o pai do seu filho der trabalho em relação à pensão e ela estiver formalizada, estiver colocada no papel, você vai estar amparada pela justiça, vai estar seguro. Até a próxima.